Bem, irmãos, nós estamos iniciando o estudo do livro Sabedoria. Esse estudo ele estava programado para que nós pudéssemos fazer na última quarta-feira, dia 25. Mas nós sabemos, das dificuldades que vemos enfrentando nesses dias, então programamos esse horário, esse estudo, para que juntos possamos refletir sobre esse capítulo 115, Hospitalidade, do livro Sabedoria, o livro de autoria de Maria Nunes, psicografado por João Nunes Maia, e que hoje nós vamos falar de uma frase de Miramês, esta frase que está aí, que vai abordar este assunto que é o título do capítulo, a hospitalidade. A hospitalidade é uma das mãos do gênio, caridade. Então, Miramês nos trouxe essa reflexão e em cima dela que nós vamos fazer a abordagem do nosso estudo de hoje. E interessante que esse assunto nos traz uma ampliação mesmo, do conceito da hospitalidade, porque nós normalmente vinculamos esse termo e a questão relacionada com recebermos os nossos irmãos, sempre imaginando a casa física, Mas o Maria Nunes, nesse capítulo, nos traz uma reflexão muito mais ampla sobre este tema. E é sobre isso que nós vamos falar. E uma das primeiras, quando eu estava preparando o estudo, uma das primeiras coisas que me ocorreu é sobre exatamente essa mãos do gênio. Nós sempre ouvimos falar que a caridade é um gênio de 1000 mãos. E eu me perguntei, de onde que nós já ouvimos e tiramos essa reflexão. E pesquisei, busquei a origem dessa frase, desse termo, e cheguei a esse poema de Emmanuel, no que está no livro Viajor, psicografia de Chico Xavier, cujo título é Caridade. Ele é um pouco maior do que essa frase que vocês estão vendo aí, que é a finalização desse texto, dessa mensagem de Chico, mas que nós vamos ler esse encerramento, porque é exatamente daí que vem esse termo tão amplo, mas que representa tão bem o que é a caridade para nós. Então vamos ler lá. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama claridade constante dela a benefício do mundo inteiro. Então, dessa mensagem de Emmanuel por Chico Xavier, a definição da caridade como esse gênio de 1000 mãos, ou seja, existem 1000 formas de se praticar a caridade em favor dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. E é nesse momento em que nós trazemos a reflexão do texto de hoje sobre a hospitalidade, que, como diz Miramês, uma das mãos do gênio, ou seja, é possível fazer a caridade através da hospitalidade e dessa forma tão ampla como Maria Nunes nos traz no capítulo de hoje. Dando sequência, nós extraímos esse parágrafo do capítulo, que eu vou ler para vocês, e que fala exatamente desse conceito amplo do termo. Então vamos lá. Essa expressão que nos agrada a todos não é somente acomodar companheiros em nossa casa, a casa física,
tendo-os como parte da nossa família de encarnados e desencarnados. É apenas uma das luzes que se acende na área da sua compreensão. Contudo, ela vai mais além. A hospedagem pode ser de ideias, de pensamentos e de intenções na nossa casa mental, como no coração. Então, olha que interessante, né? Essa reflexão que Maria Nunes nos traz, expandindo a expressão, né, o termo hospitalidade, para muito além do que nós comumente associamos. Né? Como eu falei, né, a associação mais do que imediata de nós imaginarmos recebendo, né, como que nós recebemos nas nossas casas, né, os nossos irmãos que vêm nos visitar, né, ou que são convidados por nós. Né? Mas essa lição de hoje, que Maria Nunes nos traz, vai muito além disso. Nos traz o conceito da hospedagem de ideias, a hospedagem de pensamentos, de intenções na nossa casa mental. Olha como que é importante essa reflexão de hoje, né? Assim como também no nosso coração, que é a casa do nosso sentimento, né? Então, dentro desse contexto, eu estudando, refletindo, né, sobre esse parágrafo e sobre todo o capítulo, eu acho que é muito oportuno que nós falemos de algo que tem sido muito comum nos dias de hoje, né, nesses dias de turbulência, de enfrentamentos que nós temos tido, né, sobre as divergências de ideias, as divergências de opinião, aqueles que pensam diferente de nós, né, e que muitas vezes nós temos uma postura, né, muito longe dessa hospitalidade, né, dessa caridade que a Maria Nunes nos traz e que está em cima da expressão do Miramês. Né? Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso, né? Sobre essa hospedagem da casa mental, né? Como que nós temos nos colocado perante aos nossos irmãos, né? Que divergem da forma como nós pensamos, da forma como nos manifestamos, né? Muitas vezes, e é muito importante que a gente possa ter essa reflexão ampliada, como Maria Nunes nos sugere, né, no capítulo de hoje. Então eu busquei no livro Horizontes da Mente, também por Miramês, né, psicografia de João Nunes, né, eu trouxe lá no capítulo 30, que é ajudar o semelhante, né, bem dentro do contexto que nós estamos refletindo, né, do capítulo, essa frase que está destacada em vermelho. Então vamos ler. Quem fala que ama e ainda persegue aquele que não comunga com as suas ideias, deixou escondido nas dobras da caridade o orgulho e a vaidade que toldam os valores imortais da benevolência. Olha que importante reflexão também que Miramês nos traz acerca deste assunto, né? Quem fala que ama e ainda persegue aquele que não comunga com as suas ideias, deixou escondido nas dobras da caridade o orgulho e a vaidade que toldam, ou seja, que escondem, né, os valores imortais da benevolência. Então, em cima dessa frase de Miramês, nós vamos refletir, né? Porque muitas vezes o que fala alto, né, nessas posturas que nós temos de divergência ante aquele que nos traz ideias que não são as mesmas que nós professamos, né, as ideias diferentes, pensamentos diferentes dos nossos, muitas vezes nós estamos agindo com orgulho, com vaidade, né, perseguindo, né, aquele que pensa diferente de nós. Né? Nós devemos sim buscar sempre, né, o respeito, a posição, né, honrosa perante o nosso irmão, né, que ainda que a ideia que ele nos traz
seja equivocada, né, não nos dá o direito, né, de perseguir, de nos colocarmos de forma violenta, né, e dentro de um contexto, né, que como Miramês nos traz, muitas nesses momentos nós ainda estamos, né, lá escondido nas dobras da caridade, o nosso orgulho e a nossa vaidade, escondendo aí os valores, né, imortais que trazemos em nós. Então, essa frase de Miramês nos ajuda também nessa reflexão sobre a hospitalidade, né, do capítulo de Maria Nunes. Seguindo, na sequência, nós trouxemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, capítulo Buscai e Achareis, né, uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 9 a 15, que também nos faz refletir sobre o conceito da hospedagem. Vamos ler? Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Quem nos trouxe esse ensinamento precioso? O nosso Mestre Jesus, né? Como eu falei, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 9 a 15, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde outras reflexões, né, que nós vamos mostrar na sequência acerca deste assunto, né, em que Jesus fala claramente, né, da hospedagem, né, na casa, desta vez, né, colocando-se na casa do outro, né? Nós nos colocando em uma situação, né, em que o outro, muitas vezes, é que vai recusar a hospedagem, né, aí trazendo para dentro do conceito ampliado que Maria Nunes nos propõe, né, dentro da casa mental, ou seja, né, as situações em que nós trazemos ideias em que os nossos irmãos divergem de nós, né, e que são também, eles têm o direito também de não, né, nos acolher nesse momento. Mas essa postura do outro me dá o direito ao desrespeito, na perseguição, né, como nós vimos no slide anterior. Então vamos ver a sequência aqui, o que o Evangelho nos traz. Aí continua, né? Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, né? Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele, Jesus, né, porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Anatematizar é perseguir, né, de forma violenta, se opor de forma violenta. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje, o é pela brandura. Então, essa lição do Evangelho é valiosíssima
nesse contexto que nós estamos trazendo, né? Não violenteis nenhuma consciência. O outro tem, sim, direito a pensar diferente de nós, né? Nós não temos o direito de fazer com que obrigar a ninguém, né? E se formos mais a fundo, nem instrumentos verdadeiros temos para isso, né? Para fazer com que o outro abandone o que pensa, a fim de adotar aquilo que eu penso, né? E como é colocado no final aí da frase, o céu antes era tomado com violência, hoje o é pela brandura, né? Ou seja, o rigor para com a minha postura, o rigor para com os meus defeitos e a brandura para com o próximo. Isso é que nos traz o nosso Mestre Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, né? O condutor de nossas almas. E o Espiritismo a todos nós adeptos, né? Para que possamos sempre respeitar a posição do outro que pensa diferente de nós. Que possamos ter a hospedagem na casa mental, a acolhida àquele que pensa diferente de mim, né? Como um filho de Deus, meu irmão, né? Que nesse momento tem esse direito, né? De ter outra crença, de ter outra forma de enxergar as coisas, mas que de forma alguma me permite a violência para com ele, né? E aí nós trouxemos o exemplo dessa, quando eu estava estudando, pesquisando, me ocorreu assim como um exemplo tão claro, né, dessa acolhida, dessa hospedagem, né, que o capítulo nos traz, né, de uma forma tão profunda, que é o exemplo da parábola do bom samaritano, né, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? Vamos recordar a parábola para que nós possamos refletir, né, sobre o porquê, e eu vou explicar para vocês porque, né, para mim ficou tão claro dessa forma como o nosso Mestre Jesus nos trouxe o ensinamento mostrando, né, a acolhida, a hospedagem na casa do sentimento, né, no coração que o samaritano representa nesta parábola, né? Então vamos ler. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, portanto, né, um judeu, né, do reino de Judá, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 a 37. E como eu disse, né, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Essa passagem, essa parábola, né, ela nos representa muito bem aquilo que nós estamos tentando trazer para vocês, né?
lembrando que o homem, né, representado por aquele que foi vítima lá dos ladrões, né, e que estava abandonado, né, coberto de ferimentos, né, ele representa aquele judeu, aquele habitante de Jerusalém, né, que num primeiro momento passa um religioso, um sacerdote, né, pelo caminho e não o acolheu, né. Depois passa um segundo religioso, né, o levita, ambos, né, judeus também, né, um levita que também era o ministro do templo, né, passa também por aquele que estava ali, né, e também não o acolheu, né. Mas o samaritano, né, os habitantes da Samaria na época eram considerados inimigos, né, dos judeus. Eles eram adversários, né. Então, o bom samaritano, né, o inimigo, representado na parábola, é aquele que chega e, tocado de compaixão, aproxima-se do homem, né, e o conduz à hospedaria, o acolhe, né, trata as suas feridas, né, e leva à hospedaria, né. Então, Jesus pergunta qual dos três, né, os religiosos, né, representados pelo sacerdote, pelo levita, né, os amigos, né, representados por aqueles que eram do mesmo reino, o reino de Judá, né, ou o inimigo, o adversário, né, representado pelo habitante da Samaria, né, o bom samaritano. E Jesus usa esse ensinamento para mostrar que aquele que utilizou da misericórdia, aquele que acolheu verdadeiramente, aquele que hospedou na sua casa do sentimento, no seu coração, né, o inimigo, o adversário, aquele que era, né, o próximo do homem, né? Então, uma parábola que representa muito bem aquilo que nós queríamos refletir, né, trazer para vocês. E, para encerrar, né, nós estamos no último slide, dentro da reflexão da parábola e de tudo que nós trouxemos nesse conceito ampliado da hospitalidade que Maria Nunes nos trouxe, através da frase de Miramês, que também, né, usando o texto lá de Emmanuel, do Viajor, todas essas reflexões que nós fizemos juntos aqui e que nós queremos encerrar esta apresentação, encerrar estas reflexões com esse texto, né, que está lá também está no Evangelho, né, no capítulo sobre o amor ao próximo, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47, sobre o inimigo, né? A reflexão que nós fazemos nesse momento, né, sobre o inimigo representado por aquele que pensa de forma diferente de nós, aquele que nos traz muitas vezes ideias que nós não acolhemos, mas que podemos perfeitamente acolher, assim como fez o bom samaritano, né, o inimigo na sede do nosso sentimento, no nosso coração, né, ou não acolhendo a ideia equivocada, acolhemos o irmão que hoje pensa de forma equivocada, mas que, assim como eu, é filho de Deus e tem o direito a esse posicionamento, né? Então vamos encerrar o estudo de hoje com esse texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No amai o vosso inimigo, né? Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam,
a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então fica essa reflexão para nós, né? Se nós acolhermos, hospedarmos na nossa casa mental, no nosso coração, a casa do nosso sentimento, somente aqueles que pensam como nós, que compartilham das mesmas ideias que nós estaremos compartilhando, né, do que o nosso Mestre Jesus nos fala, né, que o nosso Pai Celestial, né, faz-se levante o sol para os bons e os maus e que chova sobre os justos e injustos? Estaremos realmente? Ou estaremos agindo assim como aqueles, né, que têm a ideia e se distanciam da prática? Então, fica para nós a reflexão do capítulo de hoje e, mais uma vez, que nós possamos pensar no conceito da hospitalidade de forma ampliada. Né? A hospitalidade da casa mental, a hospitalidade da casa do sentimento, que é o nosso coração, né? E a postura que nós temos perante aqueles que pensam de forma diferente de nós, que têm intenções também, né, diferentes das nossas, e que muitas vezes, né, lá nas dobras da caridade, nós estamos escondendo o nosso orgulho e a nossa vaidade em posições de perseguição, de confrontamento, que definitivamente não fazem jus a todo o ensinamento que nós recebemos. Fiquem em paz, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.